O ano de 2025 vai chegando ao fim e, sinceramente, torcedor, não há como negar, o clima no Palmeiras é de absoluta frustração. Um investimento milionário, um elenco recheado de contratações caras, um projeto que prometia dominar o futebol brasileiro, mas que acabou naufragando justamente no momento mais decisivo. Vice no Campeonato Paulista, perdendo justamente para o rival Corinthians. Derrota na final da Libertadores, justamente para o Flamengo. Uma temporada inteira, cheia de expectativa, mas que termina sem taça, sem brilho, sem aquele gosto doce da vitória que o torcedor palmeirense se acostumou a sentir nos últimos anos. E agora? Agora começa a parte mais tensa. A fase da reformulação. A hora de apontar erros, rever decisões, cortar gastos, liberar quem não entregou e abrir espaço para um Palmeiras mais forte em 2026. A verdade é que a torcida cobra, e com razão. Abel Ferreira cobra. A diretoria sente a pressão. E é por isso que neste vídeo eu vou te mostrar, com todos os detalhes, os jogadores que estão cotados para deixar o Palmeiras na próxima temporada. Alguns já têm situação praticamente resolvida. Outros dependem de negociação. Sinceramente, não devem vestir novamente a camisa alviverde. E fique até o final, porque a lista pode aumentar. E porque eu vou analisar caso por caso, te contando não só quem pode sair, mas por que pode sair, e qual foi o desempenho de cada um e como isso afeta o planejamento de 2026. Agora vamos para a lista completa. E já prepara, porque tem nome pesado, tem jogador histórico, tem contratação milionária, tem promessa que não virou e tem muita polêmica pela frente. Primeiro, Caio Paulista, um retorno que não faz sentido. O primeiro nome não chega a surpreender ninguém, Caio Paulista. Emprestado ao Atlético Mineiro, o jogador simplesmente não correspondeu. Foram 38 jogos, 0 gols, 0 assistências. Um lateral que já foi visto como promissor, mas que não conseguiu apresentar evolução. O Galo não tem interesse em comprar. E o Palmeiras não tem interesse em reintegrar. Simples assim. Com Piquerez e Jeft na posição, Caio Paulista volta, mas volta apenas para ser negociado novamente. É carta fora do baralho. A torcida sabe. A comissão técnica sabe. A diretoria sabe. Segundo jogador, Rômulo, da promessa empolgante ao ano decepcionante. O meia Rômulo vive uma história curiosa. Em 2024, parte da torcida pedia, Abel, dá chance pro Rômulo. E Abel até deu. Testou, observou, ofereceu minutos preciosos no começo de 2025. Mas o jogador não engrenou. Não mostrou o diferencial. Não evoluiu. Não se impôs. Resultado, foi emprestado ao Ceará e depois ao Novo Horizontino. E, ainda assim, não deslanchou. 41 jogos no ano. Apenas 2 gols. Só uma assistência. Agora pense, como que um jogador desse consegue espaço no meio-campo que já tem Felipe Anderson, Veiga, Maurício e Andréas Pereira? A resposta é, não consegue. Rômulo tem contrato até 2028, mas deve ser negociado. O Palmeiras não vê nele um ativo útil para o elenco atual. Agora chegamos à parte quente do vídeo. Jogadores que fazem parte do elenco atual, atletas conhecidos, alguns até históricos, mas que podem estar vivendo seus últimos momentos com a camisa alviverde. Terceiro, o Everton, fim de ciclo? Sim, ele mesmo. O Everton, um dos maiores goleiros da história recente do Palmeiras. Ídolo, multicampeão, incontestável por muito tempo. Mas em 2025, muita coisa mudou. A lesão na mão tirou o atleta de campo por um período longo. E nesse tempo, Carlos Miguel assumiu e impressionou. Mais jovem, mais explosivo e, segundo a comissão técnica, mais alinhado ao planejamento do clube. O Everton entra em 2026 vivendo o último ano de contrato. E o Grêmio já abriu conversas. Acha o goleiro ideal para o seu novo projeto para a próxima temporada. Foram 58 jogos em 2025, 26 sem sofrer gol. Números bons, sem dúvida. Mas Abel tem deixado pistas. Se Carlos Miguel é o futuro, o Everton pode não ser mais o presente. Não é decisão simples. Não é jogador qualquer. Mas é um movimento que se desenha nos bastidores. Quarto, Marcelo Lomba, despedida confirmada. Se o Everton ainda gera discussão, o caso de Marcelo Lomba não gera nenhuma. O contrato acaba em dezembro. O clube não vai renovar. Simples assim. 38 anos. Pouquíssimos jogos na temporada. Sem perspectiva de evolução.
E o Palmeiras quer abrir espaço para um goleiro da base assumir o posto de terceiro goleiro em 2026. É o adeus mais fácil da lista. Agora entramos em uma parte mais polêmica. Jogadores que chegaram há pouco tempo, mas que já viraram alvo da torcida. Atletas que custaram caro, mas não entregaram retorno. Negociações que até hoje a torcida e parte da mídia não entendem. Vamos começar por ele. Quinto, Mikael, o caso mais emblemático. O zagueiro Mikael foi comprado do Houston Dynamo por 5 milhões de euros. Uma quantia considerável para um defensor pouco conhecido, sem histórico no futebol brasileiro e sem currículo de peso. E a verdade é que desde o começo ele sentiu o peso da camisa. Erros na final do Paulista contra o Corinthians. Atuação insegura no Mundial. Partidas irregulares durante o Brasileirão. Muita pressão da torcida. E, acima de tudo, falta de evolução técnica. Segundo o jornalista Bruno Andrade, Abel Ferreira autorizou a diretoria a negociar o jogador caso apareça a proposta. É raro Abel expor esse tipo de sinal verde, o que mostra que Mikael está definitivamente na barca. E o Palmeiras já procura outro zagueiro, principalmente Vitão, do Internacional. Sexto, Agustin Giei, potencial grande, mas irregularidade maior ainda. Ao contrário do Mikael, Giei tem mercado. É jovem, versátil, já despertou interesse até de clubes europeus. O problema? Oscila demais. Quando vai bem, vai muito bem. Quando cai, cai drasticamente. Durante a temporada, perdeu espaço para Kelvin, contratado do CSKA. Apesar da renovação até 2030, a renovação foi pensada para valorizar o jogador no mercado, não necessariamente para ser titular em 2026. 48 jogos. Nenhuma assistência. Nenhum gol. Irregularidade evidente. Se chegar proposta, ele sai. Sétimo e último. Aníbal Moreno, o volante que não conseguiu deslanchar. Fechando a lista principal, temos Aníbal Moreno. Jogador que mostrou lampejos excelentes, principalmente na Copa do Mundo de Clubes, mas que em outros momentos cometeu falhas graves. Expulsão em jogo grande. Erro contra o Flamengo no Brasileirão. Perda de espaço na final da Libertadores para Andréas Pereira. E o pior, o River Plate já demonstrou interesse concreto. E tem vaga no elenco argentino após a saída de vários meio-campistas experientes. Trata-se de um jogador que o Palmeiras só deve liberar se vier boa proposta. Mas, sim, ele está na lista de prováveis saídas. O Palmeiras tem dinheiro. Tem estrutura. Tem um dos melhores técnicos da sua história. Tem uma base forte. Tem um projeto sólido. Mas o que ficou claro em 2025 é que o elenco atual não está no mesmo nível das ambições do clube. Falta regularidade. Faltam líderes. Faltam jogadores que apareçam nos momentos decisivos. Falta personalidade em partidas grandes. É por isso que a lista de saídas pode aumentar. Hoje falamos em 7 nomes. Mas eu posso te garantir, internamente, existem conversas sobre outros 4 ou 5 jogadores que também podem ser negociados. E tudo vai depender das propostas, das oportunidades de mercado e, claro, do planejamento conjunto entre Abel e a diretoria. A única certeza é: o Palmeiras não quer repetir 2025. E a torcida não aceita repetir 2025. E ninguém no clube dorme tranquilo enquanto sabe que o maior rival levantou taça e você não. E tem um ponto que eu preciso reforçar, porque pouca gente comenta, mas internamente no Palmeiras isso pesa demais: o desgaste emocional da temporada. A eliminação, as críticas, as vaias, a pressão diária, tudo isso mexe com o ambiente, mexe com a confiança dos jogadores e, inevitavelmente, influencia as decisões de futuro. Tem atleta que simplesmente não reagiu bem à pressão, que não mostrou força mental para carregar o peso da camisa do Palmeiras. E isso, hoje, é um dos fatores mais importantes avaliados pela comissão técnica. O Abel sempre deixou claro que quer jogadores competitivos, intensos, que aguentem esse ambiente que o próprio Palmeiras criou nos últimos anos, um ambiente vencedor. Só que nem todo mundo está preparado para isso. E é por isso que muitos desses nomes que citamos aqui acabam sendo mais facilmente liberados. Porque não basta ser tecnicamente bom, tem que ser mentalmente forte. Outro detalhe importante diz respeito à política salarial do clube. Em 2025, o Palmeiras aumentou consideravelmente sua folha, investiu pesado, trouxe nomes caros e não viu o retorno esportivo. Isso fazendo com que 2026 exija uma gestão muito mais equilibrada. Pode ter certeza que jogadores com salário alto e entrega baixa estão sendo colocados na balança.
E isso, inclusive, abre espaço para nomes da base, que custam menos e têm potencial de evolução. Também tem a questão das contratações que vem por aí. O Palmeiras já monitora zagueiros, volantes, atacantes e deve trazer pelo menos 4 reforços de impacto. Mas para isso, precisa liberar espaço. Espaço no elenco, espaço financeiro e até espaço emocional, porque um elenco inchado, com jogadores insatisfeitos, atrapalha qualquer planejamento. E pode anotar, o Palmeiras vai buscar jogadores com personalidade, jogadores que já jogaram grandes competições, atletas de seleções, peças que cheguem para resolver imediatamente. O clube sabe que não dá mais para apostar tanto. Não dá tempo para esperar um ano inteiro para ver se o jogador vai encaixar ou não. 2026 é ano de revanche. Outro ponto que você precisa ficar atento. Alguns jogadores que hoje são considerados seguros no elenco podem virar moeda de troca. O Palmeiras já fez isso antes. O mercado europeu também está de olho. E dependendo das propostas que chegarem, o clube pode mudar completamente seus planos em algumas posições. No fim das contas, o que fica claro é que 2026 será um divisor de águas. Ou o Palmeiras volta a assumir a liderança do futebol brasileiro, ou pode entrar em um processo de reconstrução mais profundo, que ninguém dentro do clube quer enfrentar novamente. E, como sempre, a torcida é peça fundamental. A pressão que vem das arquibancadas, dos comentários, das redes sociais, tudo isso chega, tudo isso ecoa. E é justamente essa cobrança que faz o clube perceber que não basta contratar, tem que contratar certo. Não basta manter jogador, tem que manter quem entrega. O Palmeiras chegou num ponto em que o torcedor já não aceita mais jogador que não muda o preço do dólar. Aquele atleta que entra, sai, joga, não joga e nada muda. Por isso, prepare-se. A barca pode aumentar. E 2026 promete ser um ano de reformulação pesada no elenco alviverde. E à medida que vamos analisando cada peça desse elenco, fica evidente que o Palmeiras vive um momento de transição silenciosa. Não é algo declarado em coletiva, não é algo que sai oficialmente no site do clube, mas quem acompanha de perto percebe que há um movimento interno acontecendo. Jogadores que antes eram intocáveis hoje já não têm mais aquele status. E outros, antes questionados, podem ganhar papel importante dependendo das chegadas e saídas. Além disso, há um peso enorme quando olhamos para o calendário de 2026. Não será um ano comum. Teremos competições encavaladas, viagens longas e um nível técnico cada vez mais alto entre os times brasileiros. Isso exige elenco forte, competitivo e profundo. E é por isso que essa reformulação não pode ser feita pela metade. Ela precisa ser abrangente e muito bem planejada. O que também chama atenção é a postura do próprio Abel Ferreira. Ao contrário de outros anos, onde ele segurava jogadores, defendia, blindava o elenco, agora ele está deixando claro que precisa de perfis diferentes. Perfis que entreguem mais, que sejam mais constantes, que correspondam em momentos decisivos. Ele mesmo disse que não existe mais espaço para jogador que se esconde em jogo grande. E essa frase reverbera muito dentro do clube. Outro detalhe é que essa reformulação não passa apenas pela qualidade técnica. Passa também pela liderança dentro do vestiário. Alguns jogadores mais experientes podem sair, e isso abre espaço para que novos líderes surjam. O ciclo natural de qualquer clube vencedor é exatamente este: renovar as vozes, renovar as lideranças, renovar as energias. E um ponto que poucas pessoas comentam, mas que tem muito peso, é a influência do mercado internacional. O Palmeiras hoje é um clube vitrine. Europa, MLs, mercado árabe, todos monitoram jogadores do clube. E quando surge uma proposta milionária, ela muda completamente o planejamento. O torcedor muitas vezes vê apenas a saída, mas não enxerga o impacto financeiro positivo que uma venda grande pode trazer para novos investimentos. Falando em investimento, o Palmeiras já trabalha com 2 cenários, um com saídas moderadas e outro com uma reforma mais pesada. E acredite, essa segunda opção não é descartada. Tudo vai depender de conversas, do humor do mercado e também da própria vontade dos atletas. Tem jogador que não quer mais ficar, e o clube só está esperando a hora certa para abrir as portas. O que é certo é, 2026 não será um ano de continuidade simples. Será um ano de reposicionamento. O Palmeiras vai precisar reencontrar sua identidade competitiva, sua fome de títulos, seu espírito vencedor. E isso começa exatamente aqui, revendo peça por peça, avaliando cada rendimento, cada atitude, cada detalhe que fez diferença, positiva ou negativa, ao longo de 2025. E o torcedor precisa estar preparado. Algumas saídas vão surpreender, outras serão comemoradas.
Mas todas farão parte de uma estratégia maior, que é recolocar o Palmeiras no topo. Porque, no fim das contas, esse é o lugar onde a torcida acredita que o clube pertence. E existe ainda um fator silencioso, mas extremamente determinante nesse processo todo: o desgaste do projeto Abel Ferreira. Não é que o treinador esteja perto de sair, mas é natural que, após tantos anos, o ciclo comece a pedir uma renovação de peças. O Abel não é um técnico que aceita acomodação. Ele quer competitividade, quer intensidade, quer entrega total. E quando ele percebe que alguns jogadores já não respondem mais ao que ele exige, a tendência é clara: mudança. Por isso, essa lista de possíveis saídas não deve ser vista apenas como uma limpeza, mas como uma tentativa de reacender a chama interna do elenco. Jogador novo chega com vontade, chega buscando espaço, chega querendo mostrar serviço. E isso mexe com quem já está lá dentro, obriga os mais antigos a elevarem o nível, a não se acomodarem. É exatamente esse choque de energia que a comissão técnica deseja para 2026. Outro ponto importante é que o Palmeiras está atento ao perfil físico dos atletas. A temporada de 2025 mostrou que o elenco teve dificuldade em manter intensidade alta por longos períodos. Alguns jogadores sofreram com desgaste, outros com lesões frequentes, e isso comprometeu demais o desempenho coletivo. Para 2026, o clube quer atletas mais fortes fisicamente, mais rápidos, que consigam manter ritmo o ano inteiro. Além disso, existe a pressão da torcida, e ela é enorme. O Allianz, que sempre foi um caldeirão a favor, passou em alguns jogos a demonstrar impaciência, irritação, cobrança pesada. E isso afeta, sim, alguns jogadores. Tem atleta que cresce na pressão, mas tem outros que sentem. E esses jogadores, naturalmente, passam a ser questionados internamente justamente por não sustentarem o peso da camisa em momentos críticos. O Palmeiras também sabe que não pode mais errar nas contratações. Depois de ter investido tanto e terminado o ano sem títulos, o clube entende que cada reforço precisa ser de impacto imediato. Nada de apostas caras, nada de esperar 6 meses para ver se o cara se adapta. A exigência agora é outra: trazer jogadores que mudem o patamar do time desde o primeiro dia. Outra questão é a postura do elenco em jogos grandes. Em pelo menos 3 momentos decisivos de 2025, final do Paulista, Libertadores e confrontos diretos no Brasileiro, o time mostrou fragilidade emocional. Esse tipo de comportamento pesa na avaliação interna. Jogador que treme, jogador que some, jogador que não aparece na hora do vamos ver, dificilmente permanecerá no projeto para 2026. E existe também um movimento muito claro no clube: dar mais espaço para a base. O Palmeiras sabe que tem uma das melhores categorias de formação do Brasil e entende que está na hora de integrar de forma mais agressiva esses jovens ao elenco principal. Mas, para isso, precisa abrir espaço. E abrir espaço significa liberar atletas que hoje ocupam posições e não entregam aquilo que o clube espera. O mais interessante é que essa reformulação, ao contrário do que ocorre em muitos clubes, não está sendo feita às pressas. Está sendo feita com calma, com estudo, com análise. O Palmeiras está mapeando o mercado mundial com antecedência, buscando nomes, conversando com empresários e avaliando características que se encaixem na filosofia do Abel. Isso mostra que, mesmo após um ano decepcionante, o clube mantém coerência e planejamento, algo raro no futebol brasileiro. E quando a gente fala em reformulação, não podemos ignorar um ponto essencial: a mudança no papel dos líderes dentro do vestiário. Nos últimos anos, alguns jogadores assumiram a linha de frente emocional do time, mas 2025 deixou claro que o grupo precisa de novas vozes, novos líderes, novas referências. A diretoria percebeu que certos atletas já não influenciam mais como antes, seja pela queda técnica, seja pela perda de protagonismo. E no futebol, liderança não se sustenta apenas pela história, ela se sustenta pelo presente, pelo que o jogador ainda entrega dentro de campo. Esse processo natural de renovação de liderança abre espaço para novas figuras assumirem a responsabilidade. O Palmeiras quer um elenco onde, nos momentos de pressão, ao invés de olhar para 2 ou 3 nomes de sempre, o time tenha 5, 6 ou até 7 jogadores capazes de puxar a responsabilidade, de reorganizar emocionalmente o grupo, de manter o time vivo dentro das partidas mais difíceis. Outro aspecto que vem sendo questionado internamente é o nível de competitividade durante os treinos. A comissão técnica notou, ao longo do segundo semestre de 2025, que alguns treinos perderam intensidade. Não é que o grupo tenha relaxado, não é isso, mas a repetição de um ciclo longo acaba, inevitavelmente, esfriando a disputa interna por posição. Quando o elenco percebe que determinada posição tem um dono absoluto, sem ameaça, a competição diminui. E isso, aos olhos de quem comanda, é perigoso. Por isso,
O Palmeiras quer criar um ambiente onde ninguém tenha cadeira cativa, onde cada posição seja disputada diariamente, onde todo treino seja jogado como final. Essa mudança só é possível com novas peças, novos estilos, novos jogadores que cheguem justamente para provocar esse incômodo positivo. Há também uma preocupação muito grande com a imprevisibilidade ofensiva. O Palmeiras de 2025 se tornou previsível em vários momentos, repetindo padrões que os adversários já entendiam perfeitamente. E quando um time vira fácil de ler, ele se torna mais fácil de ser neutralizado. A diretoria quer atletas capazes de quebrar linhas, de improvisar, de enfrentar marcações mais fortes, de criar situações que fogem do óbvio. Jogadores que façam a diferença individual quando o coletivo emperra. Além disso, o clube está buscando uma reposição mais equilibrada entre juventude e experiência. Não adianta ter apenas atletas velozes e fortes, nem apenas jogadores experientes e inteligentes. É preciso misturar. É preciso equilibrar. É preciso construir um elenco onde as características se complementem. Em 2025, o Palmeiras em certos momentos sofreu exatamente por essa falta de equilíbrio. Jogadores jovens demais sendo expostos, ou jogadores experientes demais sem conseguir cumprir funções dinâmicas. E claro, existe o fator financeiro. O Palmeiras não é um clube que aceita gastar sem retorno. O clube sabe que precisa vender jogadores, precisa movimentar o mercado, precisa girar o elenco para manter as contas equilibradas e, ao mesmo tempo, conseguir fazer contratações maiores. Por isso, algumas saídas não têm apenas motivo técnico. Tem motivo estratégico, econômico, estrutural. Agora eu quero saber de você, torcedor. Qual desses nomes você acha que realmente deve sair? Quem merece mais uma chance? Quem não deveria vestir a camisa em 2026 de jeito nenhum? Deixa aqui nos comentários. Eu sempre leio e respondo quanto posso, e as opiniões de vocês ajudam muito no conteúdo do canal. Galera, muito obrigado pela presença. Mas ainda tem muito conteúdo vindo por aí. Então já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro de tudo. Até a próxima. Fui!